E aí galera, beleza? Em Salmos 7, versículo 13 e 14 diz assim: Na sua aflição clamarão ao Senhor, e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e o da sombra da morte, e quebrou as correntes que prendiam. Aqui o versículo começa assim: E na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os salvou da tribulação que se encontravam. Se a gente parar para analisar toda a história da Bíblia, começando de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar relatos de pessoas que foram perseguidas, afrontadas, presas, escravizadas, mas que a partir do momento que elas clamam a Deus, elas são resgatadas, elas são libertas e elas são exaltadas. Se a gente parar para analisar o Velho Testamento, é cheio de histórias assim. O povo foi escravizado no Egito. Passaram mais de 400 anos escravizados. Deus foi lá, ouviu o clamor do seu povo e o resgatou. Deus ele fez milagres para libertar aquele povo do deserto. E levou para a Terra Prometida. E nesse processo, várias vezes, o povo era perseguido, enfrentavam guerreiros mais fortes que eles, mais bem preparados, armados, e Deus sempre estava ali disposto a salvar, disposto a libertar. Até mesmo um pouco mais no final do Velho Testamento, quando o povo foram presos pelos babilônios, pelos sírios, e Deus ele levantou um resgatador para resgatar aquele povo daquela escravidão, daquela situação que ele se encontrava. Não importa de que denominação nós somos, não importa de que nacionalidade nós somos, não importa de que estado civil ou estado financeiro nós estamos, o que importa é que a gente reconheça que Deus é o nosso Senhor e Salvador. O ciclo que a gente observa muito bem em Juízes, que quando um juiz era levantado, o juiz era levantado para libertar o povo. Quando o povo saiu do Egito, caminhou pelo deserto e entrou na Terra Prometida. E depois que Josué morreu, não teve um líder assim que o povo se espelhasse, mas particularmente teve juízes. E os juízes, nada mais nada menos que o trabalho do juiz naquela época era de trazer o povo de volta para perto de Deus. O povo ele esquecia de Deus, pecava, Deus ele levantava uma tribulação para que o povo clamasse a Deus, e o juiz era erguido por Deus para libertar esse povo e trazer o povo de volta. E assim esse ciclo se caminha até hoje, se a gente parar para analisar. No Novo Testamento, se a gente olhar para a vida de Paulo, Paulo era um desses cara que perseguia a igreja e matava os cristãos, e Deus ele transformou Paulo para ser um dos mais impactantes evangelistas. Porque se não fosse Paulo, Deus poderia ter levantado outro. Mas olhando para a vida de Paulo, se não fosse Paulo, a gente não poderia estar aqui hoje. Poderia ter demorado mais o processo. Paulo ele desbrandou mais rápido do que os outros apóstolos. Mas porque Deus tinha um plano para Paulo. Não poderia ter se levantado outro, se não fosse Paulo. Mas o que eu quero trazer aqui, e o versículo 14 fala assim: Ele nos tirou das trevas, da sombra da morte, e quebrou as correntes que o prendiam. Paulo, naquela época, ele estava vivendo uma enganação, uma religiosidade que prendia ele. Mas a partir do momento que Deus teve um encontro com ele, que ele ficou cego, que Deus usou um dos seus servos para ser um canal de bênção na vida de Paulo para trazer a visão de volta, ele começou a enxergar quem realmente era Jesus na vida dele. O que é que eu quero trazer para nós? Uma reflexão é que se nós encontramos no meio de uma tribulação, no meio de uma guerra, de uma luta, nós não devemos murmurar, mas sim pedir ajuda, clamar a Deus por socorro, para que Ele venha mandar um resgatador, para que Ele venha mandar um libertador. Muitas das vezes é culpa nossa nós estamos passando por esse sofrimento. Muitas vezes é culpa nossa, muitas vezes não, é culpa nossa. É culpa nossa nós estamos passando por tribulações, porque Deus ele não deseja, e Deus ele não coloca situações que seu povo sofre, mas é o próprio povo que procura estar nessa posição de sofrimento. Deus ele permite
para que o povo ele entenda que sem Deus ele não é, que nós não somos nada. Devemos sempre entender que Deus tem sempre o melhor para o seu filho. Deus tem sempre o melhor para o seu povo. Deus ele não nos escolheu para sermos um povo escravizado, um povo sufocado por tribulações. Mas Deus nos escolheu para proclamarmos as boas novas do Evangelho e dizer que no futuro, que eu creio que está próximo, é que nós vamos ter uma vida com Ele nos céus, à base de amor, paz, alegria, mansidão. Todos os frutos, todas as características do Espírito nós vamos viver em plenitude com o nosso Senhor Jesus Cristo nos céus. Então, se nós encontramos uma tribulação, se nós encontramos uma dificuldade, é porque nós se colocamos nessa posição. Mas que venhamos ter a humildade de reconhecer quem Deus é em nossas vidas, procurar nos consertar, procurar nos aproximar mais de Deus, pedindo socorro, pedindo libertação, pedindo estratégias para poder sair dessa situação. Deus ele está sempre disposto a nos ajudar, mas Ele quer que nós reconhecemos quem Deus é em nossas vidas. Ele quer que reconhecemos aonde nós erramos. Ele quer que nós reconhecemos o ponto que a gente parou de fazer a vontade de Deus e começou a se mover pelas práticas desse mundo. Porque a partir desse ponto, as coisas começaram a dar errado. Mas a gente tem que voltar a esse ponto e continuar caminhando segundo a vontade de Deus. Procure estar sempre fazendo a vontade de Deus. Eu me recuso a acreditar que aquele que faz a boa, perfeita vontade de Deus vive uma vida de sofrimento. Mesmo em meio às tribulações, que sempre vai existir na vida do cristão, mas a felicidade sempre vai estar presente. Então é essa a mensagem que eu deixo para você. Continue a sua jornada. Continue buscando forças em Deus. Continue construindo esse ciclo de amizade com pessoas que caminham junto com você. Deus ele nos chama a viver em comunidade, a viver uma vida de unidade, não de uma vida solitária. Procure pessoas que têm a mesma visão que você, que frequentam o mesmo ambiente que você, que andam no mesmo sentido que você, que é Jesus Cristo. Então essa é a mensagem que eu deixo para você. E lembre-se, em minhas tribulações, procure a felicidade, e a felicidade é estar em Cristo. Não existe dificuldade nenhuma que Deus não pode reverter e satisfazer a sua vontade. E se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por essa passagem, eu lhe convido a nos ajudar, a curtir, a compartilhar, a deixar um comentário, a dizer o que você acha, o que está achando do nosso trabalho, que Deus vem estar ajudando cada vez mais na sua vida. E é isso. Fique com Deus e até a próxima.